Bom dia, galera do oitavo ano. Todo mundo beleza? Eu espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar início agora a mais uma aula de geometria, né? Só que agora é uma videoaula, beleza? A gente vai dar sequência ao conteúdo que a gente estava trabalhando nas nossas últimas aulas. E o tema da nossa aula de hoje é ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Esse assunto aqui é bem tranquilo, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. É só pegar aquela ideia de quando dois ângulos são congruentes, eu posso igualar a medida dos dois. Quando eles são suplementares, eu posso somar os dois e igualar com 180. Sempre vai ser assim aqui, tá? O que a gente precisa tomar cuidado é com algumas definições, tá? Então vamos dar sequência aí. Bom, introdução. Vamos analisar o esquema aqui abaixo, né? Observando o esquema aqui, a gente tem duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S, e a reta T, que ela é chamada de reta transversal. Por quê? Porque ela corta duas retas, que são as retas paralelas R e S. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber também que quando eu tenho a reta T cortando a reta S, eu tenho quatro ângulos sendo formados. Os ângulos A, B, C e D. E quando a reta T corta a reta S, eu tenho mais quatro ângulos E, F, G e H. Pessoal, esses ângulos aí, entre aspas, são irmãos gêmeos, idênticos, tá bom? Só que idênticos com um certo cuidado. A gente tem que tomar um certo cuidado aí. Tem alguns que vão ser iguais aos outros e outros que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente percebe também que foram formados ângulos aí e ângulos que são agudos, ângulos que são obtusos, né? No caso do ângulo A, ele é um ângulo agudo. No caso do ângulo B, ele é um ângulo obtuso, né? Para quem não lembra, o ângulo agudo é um ângulo que mede entre 0 e 90, né? Maior do que 0 e menor do que 90. Um ângulo obtuso é um ângulo que ele é maior do que 90 e menor do que 180. Lembrando outra coisa também rapidão aqui. O que são ângulos suplementares e complementares? Ângulos suplementares são ângulos que somados resultam em 180 graus. O que são ângulos complementares? São ângulos que somados resultam em um ângulo de 90 graus. Beleza? Então vamos ver o que está nos esperando aí. Bom, as retas R e S elas são paralelas, beleza? A gente observou isso aí. A reta T é transversal, pois corta as retas R e S. Beleza, a gente também observou esse item aí. Temos quatro ângulos agudos, A, C, E e G. Vamos confirmar isso aí? A, C, E e G. Beleza, eles são agudos sim. E eles são congruentes entre si. Se a gente observar, o ângulo A e C, eles são OPV. O ângulo A ele vai ser igualzinho, ele é irmão gêmeo do ângulo E. E o ângulo E ele é OPV ao ângulo G. Então, todos esses ângulos aí, o A, o C, o E e o G, eles são congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida. Vamos voltar nos itens da conclusão? Temos quatro ângulos obtusos, B, D, F e H. B, D, F e H são ângulos obtusos, maiores do que 90, menores do que 180. O B ele é o PV ao D, então eles têm a mesma medida. O B é irmão gêmeo do F, né? Eles são congruentes, idênticos. E o F é o PV ao H, então esses quatro ângulos, B, D, F e H, eles vão ser congruentes entre si, ou seja, vão possuir a mesma medida. Último item de conclusão: qualquer par de ângulos do esquema analisado formado por um ângulo agudo e por um ângulo obtuso serão suplementares, ou seja, a soma deles serão igual a 180 graus. Um exemplo, pega um agudo e um obtuso, o A e o B. Vamos voltar no esquema? A
a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B vai resultar em 180 graus, por isso eles são suplementares, ok? Então vamos para frente agora. Pessoal, é o seguinte, quando eu tenho duas retas paralelas, essas retas paralelas elas vão determinar duas regiões no plano. Vai determinar duas regiões externas e uma região interna. Como o nome já diz, o que está entre as duas retas paralelas a gente vai chamar de região interna. E o que está fora dessa região interna que a gente definiu, a gente vai chamar de região externa, ok? E a conclusão dessa ideia aqui é que na região interna a gente vai ter os seguintes ângulos: C, D, F e E. E nas regiões externas a gente vai ter o A, o B e o H e o G, tá bom? Pessoal, nem sempre nos exercícios ou em atividades a gente vai usar essas mesmas letras, tá? O que a gente tem que ficar preocupado aqui agora é com as posições desses ângulos aí, tá bom? E nem a posição que essas duas paralelas se encontram aqui nesse esquema que eu estou colocando no slide para vocês, nem sempre vai ser assim. Essas paralelas, elas podem estar na vertical, aqui no caso elas estão na horizontal, tá? Então, se as retas paralelas mudarem de posição, todas essas definições que a gente está conversando aqui, elas vão se manter. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Primeira definição que vai definir pares de ângulos, que é super importante. Então vamos lá. Ângulos correspondentes. Para que dois ângulos sejam correspondentes, tem que verificar esses três itens aqui. Eles não podem ser adjacentes, ou seja, eles não podem ser vizinhos, entre aspas. Eles estão do mesmo lado da transversal. Eles estão do mesmo lado da transversal. Quando você traça a transversal, você fica de frente para ela, você vai ter o lado direito e o lado esquerdo. Esses ângulos, para que dois ângulos sejam correspondentes, eles precisam estar do mesmo lado da transversal. Ou os dois estão do lado direito, ou os dois vão estar do lado esquerdo. Terceiro item, estão em regiões diferentes, ou seja, um vai estar na região externa e outro na região interna. Vamos ver o esquema aqui? Ângulos correspondentes. Olha esse esquema aí que eu já apresentei ele antes. Aí. Vamos lá. Para ser ângulo correspondente, o que tem que acontecer? Primeiro, eles não são adjacentes. Beleza. Então, se eu apontar para o A, já não, o B não pode fazer parzinho, nem o D pode fazer parzinho, porque eles são o quê? Adjacentes. Se eles são adjacentes, não verifica isso aí. Então, sobrou o C e os outros ângulos ali da parte de baixo, o F, o E, o G e o H. Vamos para a segunda verificação, estão no mesmo lado da transversal. Quem que eu já vou excluir? Eu vou excluir os ângulos C, F e G, porque o C, o F e o G, eles não são adjacentes. Beleza, verifiquei. Porém, eles estão no lado oposto, né? O A está na direita, o C, o F e o G está na esquerda. E como está aqui nas verificações, eles precisam estar do mesmo lado da transversal. Então, eu já vou excluir o C, o F e o G. Ok? Então, sobrou para a gente o E e o H para fazer o parzinho com o A. Vamos ver a terceira verificação? Estão em regiões diferentes, ou seja, um ângulo está na região externa e outro está na interna. O A está na região externa. Posso pegar o H para ser correspondente dele? Não, está na mesma região. Para que seja correspondente, tem que estar em regiões diferentes. Então, o que sobrou para fazer parzinho com A? O E, o único ângulo que vai corresponder a todas essas verificações aqui, com relação ao ângulo A, é o ângulo E. Então, o par de ângulo A e E são chamados de ângulos correspondentes. Você pode fazer todo esse raciocínio aí, tanto para o ângulo D, para o ângulo B, para o C, qualquer ângulo aí você consegue fazer, tá? Essas verificações. Então, toda vez que você pegar um esqueminha desse aqui de retas paralelas cortadas por uma transversal, como você está aprendendo conteúdo agora, volta aqui nas verificações e verifica, item por item, com calma, tranquilo, beleza? Sem pressa, que aí você vai conseguir definir o que o seu par de ângulo que você está estudando é.
se ele é correspondente, se ele é fulano, se ele é ciclano, porque eu não vou falar o nome dos outros, porque a gente vai ver logo em seguida, beleza? Olha o que está de vermelho aí. Ó, vamos ler juntos. Ó. Podemos observar que os pares de ângulos correspondentes são formados por dois ângulos agudos. Lembra que eu falei dos ângulos agudos logo aqui atrás? Temos quatro ângulos agudos, A, C, E e G. Eles são congruentes entre si. Então, o que eu posso falar? O que eu posso falar do ângulo A e E? Porque os dois são agudos. Eles vão ser congruentes, beleza? Então, todo par de ângulo correspondente é formado por dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos que têm a mesma medida. Ah, Bruno, então o A e o E, eles possuem a mesma medida? Sim, sim, eles possuem a mesma medida. Se eles são correspondentes, eles possuem a mesma medida. Ok? Vamos dar sequência. Ângulos alternos. Vamos ler as verificações. Para ser ângulo alterno, não pode ser adjacente. Tem que estar em lados opostos da transversal, ou seja, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E tem que estar na mesma região, ou seja, os dois ângulos do par que formam o par ou está dentro da região interna ou os dois vão estar dentro da região externa. Vamos lá para aquele esqueminha de novo, mais uma vez. Vamos lá. Eles não são adjacentes. Então vamos analisar o ângulo A. Se eles não são adjacentes, eu já vou excluir o B e o D, ok? Se eles pertencem a lados opostos da transversal, eu já vou excluir o E e o H. O D eu já tinha excluído, ok? E se eles estão na mesma região, quem é que sobrou? Sobrou o G, porque eu posso excluir o C e o F. Então, o A e o G, por verificarem essas três verificações aqui, né, eles vão formar um par de ângulos chamado como ângulos alternos. Esses ângulos, eles pertencem às regiões externas ou à região interna? O A e o G pertencem à região externa. Então, mais do que ângulos alternos, eles vão ser chamados de ângulos alternos externos. Se o parzinho está dentro da região externa, eles serão chamados de ângulos alternos externos. Se o parzinho que eu verifiquei aqueles itens aqui, esses itens aqui, estiverem na região interna, eles vão ser chamados de ângulos alternos internos, ok? Agora, dá uma olhadinha para o ângulo A e o ângulo G. Eles são ângulos agudos. Se eles são ângulos agudos, pelo que eu falei anteriormente, esses ângulos vão ser congruentes. Eles vão possuir a mesma medida. Então, o ângulo A é igual ao ângulo G, o ângulo B é igual ao ângulo H, e assim por diante, tá? Eu peço para que você faça esse desenho no seu caderno, numa folha de rascunho, e comece a treinar essas verificações antes de fazer os exercícios. Isso é muito importante, tá? Dominar o que são ângulos correspondentes, o que são ângulos alternos internos, alternos externos e o que são ângulos colaterais, que é o que a gente vai acabar de ver aqui, para encerrar o conteúdo teórico. E aí eu vou ali para o meu rascunho, vou fazer três exemplos com vocês, três exercíciozinhos com vocês, para vocês verem a aplicação de tudo isso que a gente está conversando. Beleza? Então, vamos lá. Ângulos colaterais, eles não são adjacentes, eles estão no mesmo lado da reta transversal e também estão na mesma região. Então, ó, para ser colateral, não pode ser adjacente, tem que estar do mesmo lado e tem que estar na mesma região. Vamos para o esquema. Vamos analisar de novo o ângulo A. O ângulo A, ele tem como adjacente o ângulo B e o ângulo D. Então, eu já vou excluir, porque precisa que uma das verificações é que os ângulos não sejam adjacentes. O B e o D são adjacentes, então eu já vou excluir eles. Eles não podem ser colaterais ao A. Então, outra verificação, tem que estar do mesmo lado da transversal. O A está do lado direito, então tudo que está do lado esquerdo eu vou excluir. Excluo C, excluo F, excluo G. E outra coisa, que é o terceiro item, precisa estar na mesma região, né? O A
está na região externa. Então, eu já posso excluir o D e o E. O D já estava excluso, né? Então, vou excluir o E. Bom, o que, que sobrou? Sobrou o ângulo H. O ângulo A e o ângulo H, eles formam um par de ângulos que nós iremos chamar de ângulos colaterais. O que, que dá para perceber que o ângulo A é? Ele é ângulo agudo. O que, que dá para perceber que o ângulo H é? Ele é ângulo obtuso. O que, que nós falamos lá no início da nossa aula? Olha só, qualquer par de ângulos, olha o quarto item aí, ó, qualquer par de ângulos do esquema analisado formado por um ângulo agudo e por um ângulo obtuso, são ângulos suplementares. Então, o que, que a gente pode concluir sobre ângulos complementares? Não, desculpa, sobre ângulos colaterais. Se o A e o H eles são colaterais, e o A é agudo e o H é obtuso, a soma dos dois tem que dar 180. Ou seja, ângulos colaterais sempre serão suplementares. Ângulos colaterais sempre, quando forem somados, resultam em 180 graus. Da mesma forma que a gente diferencia lá nos ângulos alternos internos, alternos externos, aqui nos colaterais dá para fazer a mesma classificação. Ó, o A e o H eles estão na região externa. Então, o par de ângulo AH, eles formam um par de ângulos colaterais externos, porque eles se encontram na região externa. Se os pares de ângulos forem encontrados na região interna, eles vão ser chamados de ângulos colaterais internos. Então, vamos dar sequência. Essas atividades aqui, né, é para vocês resolverem em casa, lá na agenda Edu, eu vou especificar bem que vai ser uma lição de casa. Eu vou fazer a letra, eu vou fazer o número 1 com vocês, mas eu quero que você refaça. Quero que você refaça porque é um exercício para treino, para identificar os parezinhos de ângulos, beleza? O número 2, vou fazer a letra A com vocês. E o número 3, a letra A com vocês também. Beleza? Olha, antes de eu resolver os exercícios aqui junto com vocês, eu já gostaria de deixar aqui em aberto, ó. Deixem dúvidas sobre conteúdo e sobre a resolução que eu fizer aqui, beleza? Não se esqueçam de tirar dúvidas comigo, tá? Apareceu uma dúvida, qualquer hora do dia, manda mensagem para mim que assim que eu ver a mensagem eu vou estar respondendo vocês. Tiro foto aqui de resolução, te envio, eu dou um jeito, mas o principal é tirar a sua dúvida, beleza? Para que a gente dê sequência aí no conteúdo. Então vamos lá para os exercícios agora. Vamos lá para os exercícios. Eu não coloquei o enunciado aqui para vocês, tá? Mas vocês têm a página e quais são os exercícios. Dá para acompanhar aí pelo material didático de vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou ler o enunciado aqui para vocês, tá? Vamos começar aí pelo número 1, página 128, exercício número 1. De acordo com a figura e os estudos sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, identifique dois pares de ângulos pedidos, bem como a relação entre eles. Bom, então vamos lá. Tenho esses itens que está aqui, logo abaixo aqui. Olhando no esquema, quais ângulos que são adjacentes suplementares? Adjacentes suplementares. Vamos começar aqui por cima. O que são adjacentes suplementares? São vizinhos, são ângulos vizinhos, que a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então vamos lá. O Q, ele é vizinho ao Q e o S. E eles vão ser suplementares. Então, o Q e o P. Qual outro parzinho aqui? O Q e o R. O Q e o R. Quem mais? O R e o S. O R e o S. E o S e o P. Isso só na primeira reta, né? Só na primeira. Vamos para a segunda aqui agora. Vamos para a segunda. Vamos lá. Y e X. X e W. X e W. W e Z. E por fim,
Deixa eu conferir aqui. YX, X e W, W e Z, e por fim Z e Y. Galera, a ordem que eu coloco o parzinho não faz diferença nenhuma, tá? Q e P é a mesma coisa que P. Q e P é a mesma coisa que P e Q, tá? Então, esses ângulos aqui, eles são adjacentes suplementares. Por quê? Porque toda vez que eu pegar um e somar com o outro, eles, eles vão resultar, se eu pegar a medida de Q e somar com a medida de P, a soma dessas medidas vai resultar em 180. Por isso, suplementares. Por que adjacentes? Porque eles são vizinhos, tá? O Q é vizinho do P, o Q é vizinho do R, o R é vizinho do S, e assim por diante. Ok? Então, qual que é a relação entre eles? Vou fazer só de um aqui, senão não vai dar espaço. Um exemplo, Q mais P é igual a 180. E essa igualdade aqui, ela vai valer para qualquer parzinho de ângulos adjacentes suplementares. Bom, seguindo aqui, ângulos correspondentes. Para ser ângulo correspondente, o que tem que acontecer? Não pode ser adjacente, tem que estar do mesmo lado, e tem que estar em regiões diferentes. Vamos lá na apresentação de slide, vamos verificar isso aqui? É isso que eu quero que vocês façam. Olha o exercício e volta. Vamos lá. Eles não são adjacentes, eles estão do mesmo lado da transversal e estão em regiões diferentes. Vamos voltar agora aqui para o rascunhozinho. Então, vamos lá. Vamos olhar para o ângulo P. O ângulo P, ele tem o Q e o S como adjacentes. Já excluo o Q e o S. Então, vamos lá, vou começar analisando o ângulo P. Vamos ver quem vai ser o parzinho dele para ser correspondente. Tem que estar do mesmo lado. Então, eu já vou excluir o S, o Y e o Z. Tem que estar do mesmo lado. Ó. Eles estão do lado direito e esses estão do lado esquerdo. O P está do lado direito, então não pode separar. Para ser correspondente, não pode ser nenhum dos que estão do lado esquerdo. E tem que estar em região diferente. Então, quem é que vai sobrar? Vai sobrar o X. O W não pode, porque isso aqui é a região externa, isso aqui é a região externa, então só sobra a região interna. Como sobra só a região interna e o S também não pode ser porque ele é adjacente, sobra só o X. Beleza? Vamos fazer agora o mesmo raciocínio para o Q. Depois eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ok? Vamos lá, o Q. Tem o P e o R de adjacente, exclui. Tem todos esses caras que estão do lado direito aqui, que eu tenho que excluir, porque tem que estar do mesmo lado do Q. Então, esses caras da direita eu vou excluir. Quem é que sobra? Se tem que estar na mesma se tem que estar em regiões diferentes, sobra só o Y. Sobra só o Y. Aí depois vocês escrevam todos os outros aqui em frente, tá? Façam o mesmo raciocínio. Alternos internos. O que são alternos internos? São ângulos que não são adjacentes, beleza? Eles estão em lados diferentes da transversal. Eles estão em lados diferentes da transversal e estão na mesma região. Vamos pegar o ângulo S. Vamos analisar. Quem é adjacente ao S? O R e o P. Beleza, já excluí o R e o P. Agora tem que estar em lados opostos. Quem eu posso excluir? O X e o W. Tá? Tem que estar em região igual, no caso, na região interna. Então, se eu já excluí o R e já excluí o X, quem é o parzinho do S para que seja alterno interno? O Y. Vamos fazer a mesma análise para o Z agora, para o Z. O Z, o ângulo Z aqui embaixo. O ângulo Z, ele tem dois ângulos que são adjacentes a ele, o Y e o W. Como não pode ser adjacente, eu já vou excluir o Y e o W. Já excluí Y e W. Tem que estar em lados diferentes. Então, já que eu excluí o Y, vou excluir junto o R e o Q, porque tem que estar em lado diferente. O Z está do lado esquerdo, então
Só pode fazer parzinho agora com quem está do lado direito, né? Então, como eu já excluí o W, sobrou o X, o S e o P. Só que a gente sabe que o quê? Tem que estar na mesma região. Se está na mesma região, eu vou excluir o X e o S, porque o X e o S está na região interna. Sobra quem? O P. Beleza? Faça o restante aí. Tem mais parezinhos aí. Ok? Na verdade é o seguinte aqui, ó. Esses dois aqui, eles vão ser externos. Por quê? Por que que eles vão ser externos? Os dois estão na região externa, tá? Então me confundi aqui, mas eles são alternos, tá? Eles são alternos, porém eles são classificados como externos. Por quê? Porque o Z ele está na região externa, o P também, então eles são alternos externos. Aí vocês façam a mesma verificação para os alternos externos. Vão lá para os colaterais. Para ser colateral, não pode ser adjacente, não pode ser adjacente. Tem que estar o quê? Em lados opostos ou do mesmo lado? Tem que estar do mesmo lado e na mesma região. Vamos pegar o ângulo Y. O ângulo Y. O ângulo Y está na região interna. Beleza, ó. Região interna. Está na região interna. Quem é adjacente a ele? O X e o Z. Então, se é adjacente, eu já vou excluir. Beleza, já excluí o X e o Z. Tá, tem que estar do mesmo lado. Então, se tem que estar do mesmo lado do Y, eu já vou excluir o W, o X, o S e o P. E tem que estar na mesma região. Quem está na mesma região do Y? O R. Esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Lembra lá que eu expliquei que todos os ângulos colaterais são suplementares? Ou seja, Y mais R é igual a 180 graus. E aqui, dos alternos internos, que eu esqueci de colocar aqui para vocês. Qual que é a relação entre os ângulos alternos internos ou alternos externos? Os ângulos são congruentes. Então, o que eu posso tirar aqui? Eu posso tirar aqui S, o ângulo S, ele é congruente ao ângulo Y. E aqui, que o ângulo Z, ele é congruente ao ângulo P, que é um P. Tá? Colateral externo. Vamos pegar aqui o ângulo W. O ângulo W, vamos lá, para ser colateral externo, não pode ser adjacente, exclui esse. Tem que estar do mesmo lado, exclui esse e esse. E tem que estar na mesma região, exclui esse. Quem é que sobrou? O P. Ou seja, W e P são colaterais, ou seja, W, o ângulo W mais o ângulo P resulta num ângulo de 180 graus porque são suplementares. Bom, todo esse aqui eu quero que você continue e faça essas observações aí, ok? Vamos dar sequência aqui, deixa eu arrancar essa folha. Vamos dar sequência aqui agora. Aqui é rapidinho. Bom, vamos lá. O exercício número 2 ele está falando o seguinte. Nas figuras dadas, R e S são paralelos e T é a transversal. Determine as medidas dos ângulos representados por X, Y, Z e W. Bom, de cara aqui, o que eu posso falar do ângulo X com o ângulo que mede 132 graus? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, o X ele mede 132 graus porque eles são OPV, opostos pelo vértice. Bom, o que eu posso falar do ângulo Z e do ângulo de 132? Lembra lá daquela regrinha que a gente fazia em sala de aula? Quando eu tenho um ângulo que sai de uma reta e bate nela mesma, a soma desses dois ângulos vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo Z mais 132 graus é igual a
180 graus. Beleza? O ângulo Z mais 132 graus é igual a 180. Ou seja, Z, o ângulo Z, vai ser igual a 48 graus. Ó, já achei o X e já achei o Z. Falta eu achar o Y e o W. Falta achar o Y e o W. Agora vamos lá. Daqueles três tipos de parzinho de ângulo que a gente viu anteriormente, que são os ângulos correspondentes, que são os ângulos alternos e os ângulos colaterais. Bom, o que eu posso falar de um ângulozinho que ele não está aparecendo aqui, mas eu posso desenhar ele? O que eu posso falar desse ângulo com o ângulo Z? Eles são correspondentes. Se eles são correspondentes e o Z mede 48 graus, esse ângulozinho aqui também vai medir 48 graus. E aí, o que eu posso falar do 48 com o W? Eles são OPV. Então, o ângulo W também mede 48 graus, porque eles são OPV. OPV. Bom, mais uma vez aqui. O que eu posso falar do X e do W? X e do Y, desculpa. Eles são, eles não são adjacentes, eles estão do mesmo lado da transversal em regiões diferentes. Isso caracteriza ângulos alternos, ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Eu já achei o valor de x. Então, o ângulo y, ele vai medir 132 graus. Por quê? Porque eles são correspondentes. Y e X. Certo? Vamos para a letra A do exercício 3. Sabendo que R e S são paralelas e T é transversal, determine as medidas de X e dos ângulos agudos e obtusos formados pelas retas. Bom, então vamos lá. Esse ângulo aqui, 10x menos 8, e esse ângulo aqui, x menos 6, eles são alternos internos. Olha, as paralelas, olha, elas estão em posições diferentes. Não são adjacentes. Estão em lados diferentes. Estão na mesma região, são ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes. Então, quer dizer que 10x menos 8 graus é igual a 8x menos 6 graus. Então, quer dizer que, resolvendo essa equação, fica 10x menos 8x igual a menos 6 graus mais 8 graus. 2x é igual a 2. Ou seja, x é igual a 1. X é igual a 1. Se x é igual a 1, quanto que vai medir esse ângulo aqui, galera? Ó, quanto que vai medir esse ângulo aqui? Ou seja, onde tem x, coloca 1. 10 vezes 1 é 10 menos 8, 2. Vamos lá. 8 vezes 1 dá 8. Né? Menos 6, 2. Então, esse ângulo aqui mede 2. Se esse ângulo mede 2, esse OPV aqui também vai medir 2 graus. Se esse ângulo mede 2, esse aqui que é OPV, também mede 2 graus. Agora, pensa comigo. Esse ângulo aqui, ó, mede 2. Para que complete o 180, quanto que tem que medir isso aqui? 180 menos 2, que é 178 graus. Esse ângulo é OPV a esse, então aqui também é 178. Beleza? A mesma ideia aqui. Se aqui mede 2, aqui vai medir 178. Somados dão 180. Esse é OPV a esse, então aqui também mede 178 graus. Beleza? Então vamos terminando a aula aí. Fim dos exercícios que eu deixei para
fazer com vocês alguns. Galera, muito obrigado, tá? Tentem fazer os exercícios. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, tá ok? Cuidem-se, fiquem com Deus, um abraço para todos e até a próxima. Tchau!